Olá, professores, tudo bem? Eu vou explicar um pouco do que foi o meu projeto aqui do TCC, tá bem? Bom, vou inverter a câmera aqui para mostrar os elementos, tá bem? Eu trabalho na Posebras, tá? Uma empresa minha, familiar, né? Minha do meu pai. Em determinado momento da história da empresa, a gente comprou num leilão esse tridimensional da Metotoyo, né? Numa empresa falida, a gente comprou através do Ministério Público. E nesse leilão, né, do Ministério do Trabalho, quando a gente arrematou esse tridimensional, veio junto alguns outros equipamentos da sala de metrologia. Entre eles, esse microdurômetro da marca Zwick, tá? É um microdurômetro Vickers, só que só estava o equipamento, não tinha nenhuma eletrônica nele, né? Originalmente, esse equipamento deveria ter um computador ligado nele, com placas, né, e uma determinada tecnologia que conseguia ver essa dureza, ler a dureza do metal. Como não tinha isso, né, essa máquina ficou parada aqui todo esse tempo, e eu resolvi utilizar o TCC para aplicar aí os conhecimentos de engenharia e desenvolver a eletrônica e a mecânica necessária para colocar esse microdurômetro em produção, tá bom? Bem, então o objetivo do TCC foi o desenvolvimento de todo o hardware mecânico, né? Por exemplo, essas cargas de peso, né? Os acoplamentos, o desenho dessa caixa aqui, uma parte de eletrônica, né? E o objetivo é fazer com que esse microdurômetro leia os pulsos do encoder, né? Eu já vou explicar o que são os pulsos do encoder, envie esses dados para o ESP32 e pelo Wi-Fi o ESP32 gera essa tela, né? E nessa tela vai ser apresentada a dureza dos metais, tá? Para conferir, eu tenho aqui blocos padrão de dureza. Então eu tenho dois blocos padrão com dureza Vickers, né? Lembrando que esse durômetro é o microdurômetro Vickers. Esse aqui tem 716 Vickers, né, com carga de 10 kg. Esse aqui tem 431, ou seja, esse aqui é um pouco mais mole. E como eu fiz o software convertendo automaticamente esses dados para dureza ROC-LC, que é um outro padrão de dureza, eu também tenho um outro bloco padrão aqui. Esse bloco padrão ele está em HRC, tá? ROC-LC, 53 ROC-LC. E eu vou fazer o teste e calibração do equipamento utilizando este. Bem, o que eu fiz aqui então nesse projeto, né? Isso aqui é uma webcam de alta definição, tá? Comprada aí no Mercado Livre. Eu fiz essa caixinha plástica aqui em impressora 3D, tá? Daqui a pouco eu mostro a impressora 3D para vocês. E o objetivo dessa câmera é para que a gente não use a ocular, né? Que é um pouco desajeitado usar a ocular. Então essa câmera está ligada neste PC, projetando a imagem da câmera aqui no aplicativo do Windows mesmo, um aplicativo que todo Windows tem chamado câmera, então ele está jogando a imagem aqui, tá? Eu já vou explicar o processo de edição. Bom, desenvolvi utilizando o ESP32, esse aqui é o ESP32, tá? Eu desenvolvi um hardware, né, que vai ler os pulsos de um encoder linear que originalmente já está aqui dentro do microdurômetro, tá? É um encoder da marca Heidenhain, tá? Alemão. Esse aqui é o cabo do encoder, e o cabo do encoder está entrando aqui atrás do microdurômetro e chega aqui na placa, tá? Daqui a pouco eu fecho essa estrutura aqui para ele ficar com um visual mais bonito, tá? Esses pulsos do encoder chegam aqui nesta plaquinha, que eu também desenvolvi, né? Então eu misturei um pouco aí de eletrônica, conhecimento de eletrônica que eu tenho, né? E esses pulsos eles estão entregues aqui nesse ESP32, que está ligado na rede da empresa através de rede sem fio, ou seja, não tem nenhum cabo ligando o microdurômetro até os computadores, tudo é rede sem fio. Bom, já reencaixei aqui o ESP32 no circuito, né, para leitura dos pulsos, e vou fechar agora a caixa do equipamento para ficar operacional. Bem, no processo de medição de dureza, esse equipamento ele desloca esta ponta para cá. Aqui tem uma ponta de diamante, tá, com formato piramidal, com 136 graus de aresta na topo dessa pirâmide, e aqui eu tenho 10 quilos, né, aplicados. Na hora que eu soltar essa carga aqui, ó, sobre o metal, essa carga, eu tenho que deixar 8 segundos aqui, tá? Essa carga está fazendo uma marcação no formato piramidal nesse bloco padrão, tá? E agora girando isso aqui, ó, o microscópio vai encontrar essa marca ali, tá? Não encontrou ainda porque está fora de foco. Agora eu tenho que dar uma pausa aqui para conseguir operar, fazer a filmagem e também a operação ao mesmo tempo. Bem, agora eu vou procurar o foco dessa peça, tá? Ó, já encontrei o foco, né? Vou fazer um ajuste fino aqui do foco, né? Procurando as arestas. Essa aqui é a marca que foi encontrada a marca feita pela ponta de diamante, tá bom?
Bom, eu tenho duas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui são encoder. Eu vou aproximar essas duas linhas e zerar, né? Porque as duas linhas, uma em cima da outra, é 0 milímetros. Conforme eu for afastando as duas linhas, utilizando este e este manípulo, tá? O encoder vai gerar pulsos e o ESP32 vai ler esses pulsos, determinando qual a distância entre esses dois vértices. E daí, segundo norma, né, a BNT e normas internacionais, a distância entre esses dois vértices, e também levando em consideração a carga, né, que 10 kg obtida, vai me trazer a dureza Vickers. Depois existem tabelas de conversão de dureza Vickers para dureza Rockwell-C e também Brinell, que é uma outra classe de dureza, tá bom? Então o software ele vai trazer a dureza Vickers, Rockwell-C e Brinell. O software também tem um campo aqui, né? Eu coloquei um campo de calibração, porque na hora que eu for medir esse bloco padrão, a resposta tem que ser exatamente, né, um valor muito próximo do que está determinado aqui no bloco padrão. Se não der esse número, eu vou calibrar, colocando um número positivo ou negativo nesse campo, até chegar na dureza correta. Na hora de chegar na dureza correta, ok, o microdurômetro está calibrado, eu posso medir a minha peça. Daí eu vou pegar uma outra peça, por exemplo esta aqui, tá? Para fazer a medição da dureza dela. Bem, como o valor obtido foi 738 e o esperado é um número 716, porque é a dureza do meu bloco padrão, então eu tenho que colocar um número aqui de correção. Vamos colocar um número positivo, tá? E medir a dureza, vamos ver se esse número 738 vai diminuir ou aumentar. Ele diminuiu, tá? Foi para 721, então eu vou colocar um outro fator de correção aqui, gravar, medir, 714, ó, tá quase nele, né? Então vamos aumentar um pouquinho, vou aumentar 20 aqui, ó. Gravar, medir. Acho que é de 100 em 100 que eu fiz. Gravar, medir. 300. Gravar, medir, e chegou aqui num número muito próximo a 716, tá? A grandeza Vickers é uma dureza extremamente sensível, quer dizer, essa casa decimal aqui é praticamente nula em relação à medição da peça, tá bom? Bom, agora eu vou colocar uma outra peça, tá? Uma outra peça metálica, medir a dureza, e com isso vou determinar a dureza dessa peça, tanto em Vickers, quanto em Rockwell-C, quanto em Brinell. Bem, coloquei então a outra peça metálica ali, né? Eu já fiz o foco dela, tá? Já está focada ela, e vou soltar a carga aqui novamente nesta peça. Então vou trazer a carga, soltar a carga. Assim que descer a alavanca, eu vou esperar 8 segundos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou levantar a carga e vou procurar a marcação da carga agora aqui no durômetro, tá? Vou procurar uma marcação ali e vou refazer aquela medição para determinar a dureza desta nova peça, tá? Bem, essa marcação ficou grande demais para essa lente, tá? Então eu vou ser obrigado a colocar uma lente de menor aumento. Então eu vou girar isso aqui para colocar uma lente de menor multiplicação, tá? Eu estava com a lente de 10 vezes, não, de 40 vezes, tá? Eu vou colocar a lente de 20 vezes, tá? A lente de 20 vezes tem um outro foco. Vou ajustar aqui o foco e procurar novamente a carga. Tá ali a marcação, agora ela está bem menor, né? Porque essa lente ela tem menos aumento. Então é por isso que o software ele menciona a lente. Agora eu tenho que ajustar o software para 20 vezes, tá? E vou refazer a medição. Bem, mais uma vez então eu encontrei as duas linhas, né? Vou zerar linhas e pulsos, né? Aqui os dados já estavam gravados com a lente de 20 vezes, carga de 10 kg, zerei pulsos, agora vou novamente afastar as linhas para que elas fiquem tangenciando a ponta, né? O vértice de cada lado da marcação. Foi a primeira. A segunda está lá. Agora eu vou clicar em medir dureza. Ao medir dureza, ele trouxe a conclusão que essa peça, tá, que é feita em 4140, temperado, né, ele está com dureza em Vickers 512,17, em Rockwell-C 50 Rockwell-C e Brinell 481 Brinell, tá bem? Esse aqui é o trabalho que eu fiz, eu gostei muito de ter executado esse trabalho, tá? Foi uma atividade prática, real, verdadeira, né? E também coloquei aqui o manual de instrução de como fazer tudo isso que eu expliquei aqui, tá? Eu deixei no documento do meu TCC tudo isso documentado, né? Tá tudo ali detalhadamente descrito, inclusive o código-fonte que eu fiz para esse ESP32, tá bem?